A gente vai falar agora sobre H1N1. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou e trouxe aqui ao nosso estúdio a médica infectologista, a doutora Isabelle Lucena. Muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Doutora, explica para a gente H1N1, o que é? Bem, o H1N1, ele é uma variante do vírus influenza, que é o vírus que causa a gripe. Ele é uma cepa do vírus influenza. Queria que falasse um pouquinho da diferenciação, porque hoje a gente tem H1N1, a gente tem a Covid-19, então tem várias doenças que têm praticamente o mesmo sintoma. Isso. Como diferenciar, doutora? Então, não dá pra gente diferenciar assim só pelos sintomas, tá? Todas são virais, a maioria é tratada da mesma forma, com sintomáticos, com repouso. O que vai diferenciar mesmo é a intensidade dos sintomas. E para saber qual é o vírus que está causando aquele quadro, precisa fazer o exame, que é o suave nasal. E aí a gente consegue identificar o vírus, inclusive o H1N1. Você falou sobre sintomas. Quais os sintomas, então, presentes na H1N1? A gripe, o H1N1, ele causa os sintomas também da gripe em geral. E a gripe, ela tende a ter os sintomas mais severos, da febre alta, dor de cabeça, dor de garganta, mal-estar geral, dor pelo corpo. A gente comenta que a gripe realmente leva o paciente para a cama, ele deixa o paciente de cama, doente realmente. Doutora, a gente teve recentemente, infelizmente, uma morte aqui em Barreiras causada por complicações da H1N1. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Em que casos essas complicações acontecem? Pois é, o H1N1 ele está relacionado a essas complicações, mas deixando bem claro que os outros vírus, as outras variantes do influenza também podem causar essas complicações. E a gente tem grupos que a gente já sabe que estão mais vulneráveis e que podem apresentar essas complicações, como as grávidas, os bebês menores de 2 anos, os idosos, os pacientes que já têm comorbidades, inclusive problemas de pulmão, problemas cardíacos. Então, esses pacientes a gente já sabe que são pacientes que podem, porventura, vir a ter uma complicação. E uma vez ou outra, aí a gente não consegue dizer quem vai ter, infelizmente, mas pessoas jovens, rígidas, também podem ter complicações pelo vírus da gripe, pelo vírus influenza. Vamos falar de tratamento. Como é que é feito o tratamento? Eu posso me tratar em casa? Eu preciso ir ao médico? Qual é o indicativo? Geralmente, a gente trata em casa mesmo, com sintomáticos, com muita hidratação, qualquer infecção, a gente tem que hidratar bastante e, no caso da gripe, repouso. Faz o repouso e, nesses casos que eu lhe falei, que são os pacientes que tem uma tendência a ter maiores complicações, a gente pode usar uma medicação antiviral que deve ser prescrita pelo médico. Certo, doutora. Em caso de pessoas que fazem atividade física, elas podem fazer atividade física enquanto estão doentes? Não. Porque a senhora falou em repouso, mas eu vejo muita gente fazendo, né? Isso. Agora, assim, a gente precisa realmente diferenciar. O vírus da gripe, ele causa um quadro bem mais severo. As outras viroses que são parecidas com gripe, elas causam um quadro mais leve e a pessoa consegue fazer todas as suas atividades do dia a dia. Então, esse caso é o caso que a pessoa se sente bem. No caso da gripe, está tendo aquela moleza, né? Uma moleza, uma fadiga, um mal-estar realmente. Está tendo uma briga do organismo, porque é o sistema imunológico quem vai resolver a infecção. Se você faz atividade física mais intensa, você vai enfraquecer esse sistema imunológico, fora que você pode contaminar as pessoas que estão ao seu redor. Vamos falar de prevenção, doutora. A gente veio de um carnaval, muita aglomeração, então muita gente com sintomas de resfriados e gripes. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da prevenção. Isso. A prevenção mais importante que nós temos contra o H1N1, contra os outros vírus da gripe, é a vacina. A vacina, ela é oferecida anualmente, justamente porque o vírus da gripe ele tem essa característica de mudar e aí cada ano a gente precisa receber a vacina. Além da vacina, ter uma vida com hábitos saudáveis, não fumar, ingerir bastante líquido e
uma vida mais saudável. Doutora, quanto tempo o vírus fica no corpo para que eu possa saber o momento de, não, preciso buscar um médico? O vírus ele pode ficar no corpo por até 7 dias, entre 5 e 7 dias. E qual é o período da febre normal? Até 3 dias. Se você perceber que aquela febre passou de 3 dias ou que não está melhorando, porque a tendência é ir melhorando com o passar dos dias, o ideal realmente é procurar o médico. Uma H1N1, uma gripe, pode migrar para uma coisa mais séria, doutora? Pode. Pode ter complicações, como pneumonia, pode ter casos mais graves, mais severos, inclusive com insuficiência respiratória. E a maior complicação é o óbito. Realmente, a gripe, ela pode causar o óbito. Então, tem que cuidar mesmo, né? Tem que cuidar e tem que vacinar, gente, por favor. Queria muito agradecer sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço.